quanto à eletrização dos corpos, né, atrito, contato, indução. E agora vamos pegar um pouquinho da parte matemática. Vamos falar sobre a lei de Coulomb. Vimos que, de acordo com os princípios da eletrostática, corpos carregados, né, com cargas de sinais opostos, elas se atraem. Se os sinais forem iguais, se repelem. Legal. Mas qual a intensidade dessa força de atração ou repulsão? Não se sabia. Coube a esse cara do nome estranho aqui, ó, o Coulomb, né, determinar uma relação matemática que pudéssemos usar para saber qual a intensidade dessa força de atração ou repulsão elétrica entre os corpos eletrizados e entre as cargas elétricas. Então vamos lá dar uma olhada. É bem simples a parte conceitual. Temos mais aqui a aplicação matemática. Tá legal? Vamos aqui. Então vamos um pouquinho de história aqui. Ó. Esse aqui é o Charles Augustin de Coulomb. Olha só. Foi o francês Charles Augustin de Coulomb quem formulou em 1785 a lei matemática que rege as interações entre partículas eletrizadas. Usando um modelo newtoniano, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestava-se por meio de forças de atração e repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Veja só, ele usou o modelo newtoniano, que Newton já tinha usado para determinar a força de atração gravitacional. A força gravitacional é apenas atrativa, devido à massa que os corpos apresentam. Coulomb, ele verificou que existia uma relação matemática, né, muito parecida aqui para cargas elétricas, só que a força, além de ser atrativa, ela também pode ser repulsiva. Isso é o que difere bem aí nessas características da lei de Coulomb com a lei da gravitação universal de Newton. Né? Aqui eu tenho força de atração e repulsão. Na lei da gravitação se trata apenas de uma força de atração. Então vamos lá. O que diz então essa lei de Coulomb? Eu tenho aqui, se as cargas têm sinais opostos, elas vão se atrair, como eu tinha falado antes. Se elas têm sinais iguais, elas se repelem. Então Coulomb vai vir aqui a determinar a intensidade dessa força de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Consideremos aqui dois corpos eletrizados com cargas Q1 e Q2 e separados por uma distância D. Olha aqui na imagem, ó, eu tenho Q1, Q2 e eles têm uma distância D aqui entre eles. Quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância D, podemos representá-los por pontos e chamá-los de cargas elétricas pontiformes. Pontiformes ou pontuais. Eu lembro que até na aula teve alguém que perguntou, se agora o nome da menina perguntou, professor, o que é pontiforme? É apenas um ponto. Estamos desprezando aqui as dimensões desse corpo eletrizado. Certo? Estamos considerando apenas um pontinho lá com carga elétrica, positiva ou negativa, para observar assim a aplicação dessa lei de Coulomb. Vamos ver lá o que tem mais. Ó. Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica, é uma força F entre eles. A intensidade, né? A intensidade diminui à medida que se aumenta, né? A intensidade da força, faltou aqui a palavra força, né? A intensidade da força F diminui à medida que se aumenta a distância de separação D. Na medida que se aumenta a distância, é igual quando a gente eletriza lá o canudinho, né? No couro cabeludo, quando você aproxima lá do pedacinho de papel, você tem que chegar bem perto para observar essa força de atração. Se você aumenta a distância, essa força vai diminuindo. E ela vai aumentando à medida que você aumenta a proximidade entre esse papelzinho e o canudo. Ou seja, você diminui a distância entre eles, você tem aí um aumento
da força. Então já dá para se observar que existe uma relação direta, né, entre a força e a distância. Se você aumenta a distância, você diminui a força. Mas quanto? Foi aí onde Coulomb teve a sacada. Vamos lá. No caso aqui, para determinar o sentido dessa força elétrica. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, né, a força elétrica será repulsiva. Olha a direção ali, ó, e o sentido dessas forças. Aqui eu tenho duas cargas pontuais, ó, Q1 e Q2, de mesmo sinal. Elas estão no mesmo plano e sobre o mesmo eixo horizontal. Então a força aqui, ó, né, ela vai apresentar uma mesma direção e sentidos opostos. Tá vendo ali? No caso, estabelecemos o referencial. Para a direita vamos considerar positivo, para a esquerda negativo. Então vou ter menos F e F. Aqui ainda a mesma situação, né, que é observada a mesma orientação, só que muda o quê? Os sinais das cargas. Uma aqui negativa, a outra Q2 negativa, força ainda de repulsão. Então elas vão apresentar a mesma direção em sentidos opostos. Certo? No caso agora, se elas tiverem sinais contrários, então a força elétrica ela vai ser de atração. Está aqui, ó, né? Q1 e Q2 estão se atraindo. Essas forças aqui, ó, elas obedecem a lei de Newton, o princípio da ação e reação. Q1 puxa Q2 com a mesma intensidade que Q2 puxa Q1. Terceira lei, não sai, não pode esquecer as leis de Newton, não. Então elas vão se atrair com a mesma intensidade de força, independente de uma carga ter maior quantidade de carga do que a outra. A intensidade dessa força de atração ou repulsão vai ser a mesma. Mas como Coulomb estabeleceu essa relação matemática, né? Ele foi aqui buscar uma resposta experimental. Ele construiu aqui essa balança de torção, que assim é chamada, e utilizando, né, um método que já tinha sido apresentado por Cavendish na determinação da constante da gravitação universal de Newton, ele usou aqui um princípio bem semelhante. Eu tinha aqui uma balança que ela media o torque que esse eixo ia apresentar devido à força de atração elétrica ou repulsão elétrica que esferas eletrizadas podiam apresentar. Coulomb chegou à seguinte conclusão, olha só. Coube a Charles Augustin de Coulomb, com sua célebre balança de torção, na verdade aqui um dinamômetro, estabelecer a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade da força elétrica entre dois corpos eletrizados. Foi dessa forma que ele conseguiu. E ele verificou experimentalmente que, olha só, a força aqui, ó, o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas, pontiformes Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das duas cargas. Ou seja, não importa mais aqui o sinal na hora de determinar o módulo da força elétrica. Os sinais ali, Q1, Q2, se é positivo ou negativo, vai determinar se essa força é de atração ou de repulsão. Tá certo? Na hora de calcular o módulo da força elétrica, então, esquece lá o sinal da carga, bota só o valor absoluto, os módulos aí dessas cargas. Então, Q1 e Q2, quanto maior for o módulo dessa quantidade de carga, maior vai ser a força de atração ou repulsão entre elas. Né? E essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Já tinha falado lá da distância. Só que Coulomb verificou que é uma relação de uma função quadrática. Então, quanto maior a distância, menor vai ser a intensidade da força. Só que ela vai reduzindo aí de acordo com o quadrado dessa distância. Vamos ver isso aqui numa equação que fica mais simples. Está aqui, ó. Eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, separados por uma distância D.
a carga 1 exerce uma força F1, 2 na carga 2, ou seja, F1, 2 é a força que 1 exerce sobre 2, força de atração. Então 2 vai exercer uma força de atração também em 1. Elas se atraem, não é isso? Com a mesma intensidade, independente da força que vai estar atuando aí sobre elas. Vamos lá. No caso, essa força elétrica de atração entre essas cargas é igual a isso aqui, olha a expressão matemática. K, que eu vou explicar daqui a pouco, é uma constante que surge aqui na equação, certo? O módulo de Q1 vezes Q2, quantidade de carga 1, quantidade de carga 2, dividido pelo quadrado da distância, certo? F vai ser a força elétrica, dada em newtons, né, a intensidade de força. Q1 e Q2 são as cargas elétricas pontiformes, a quantidade de carga que elas apresentam. Lembra lá da outra aula, quantidade de carga é o número de elétrons, né, em excesso ou falta, que multiplica a carga elementar. D é a distância entre as cargas, e o K, que eu disse que ia falar depois, ó, constante eletrostática do meio. Então vai depender do meio onde se encontra todo esse arranjo aqui, né, que vai determinar qual é o valor desse K. Para facilitar as situações que nós vamos estudar, vamos levar em consideração apenas o vácuo, onde K ele apresenta um valor bem simples. Deixa eu mostrar aqui, ó, do valor da constante. O valor da constante K, denominada constante eletrostática, depende do meio em que as cargas se encontram. Essa constante K é definida no sistema internacional por K0, certo? Constante eletrostática do vácuo, igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, esse valor aqui é o que nós vamos utilizar, o valor da constante K0 para o vácuo. Vamos usar mais o vácuo para ficar até mais simples a situação de estudo. Mas, como eu disse, depende do meio onde se encontra. O valor desse K, não é isso? Ele vai depender aqui, ó, do meio. Tá? Então, se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade F em função da distância D tem aspecto de uma hipérbole. E o valor dessa constante aí, K, ela vai depender aqui do meio, ó. Ar seco vai ser igual ao vácuo, água, benzeno, petróleo, etanol, certo? Vamos dar uma olhada aqui nesses gráficos. Ó, esse gráfico aqui da lei de Coulomb, ele está mostrando o que apresenta lá a lei. Quanto maior a distância, menor vai ser a intensidade da força. Se eu dobrar a distância, a força vai ficar, ó, 4 vezes menor. F sobre 4. Tá bom? Se eu triplicar a distância, vai ficar 9 vezes menor. Vou ter aqui, ó, F sobre 9. Se eu quadruplicar o valor da distância, a força F vai ficar 16 vezes menor. Então, no caso, essa força elétrica vai diminuindo, ó, na medida que vai aumentando a distância entre essas cargas elétricas. Acabou essa lei de Coulomb, pessoal. Olha, é simples. Vamos pegar agora algumas aplicações. Eu tenho aqui, ó, determine a força de interação entre as cargas QA e QB. Eu tenho uma carga QA de 3 microcoulomb. Vamos lembrar lá da aula, eu coloquei lá os múltiplos, ó, micro, mili, né? O micro aqui, ele vale 10 a menos 6. O mili vale 10 a menos 3. Então, eu tenho duas cargas aqui, ó, uma positiva e uma negativa, separados por uma distância de 3 metros. Vamos determinar essa força de atração entre essas cargas, substituindo lá na lei de Coulomb. Olha lá, ó. Lei de Coulomb, força elétrica é igual a K0, estamos considerando no vácuo, QA vezes QB sobre D ao quadrado. A distância já está em metro, então não precisa nem transformar aqui a unidade. Eu vou ter aqui, ó, substituindo, K0, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, não precisa que a unidade no final vai dar em Newton. A carga aqui, QA,
3 microcoulomb, então 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. QB, menos 4, ó, você pega só o módulo. 4 vezes 10 a menos 3 coulomb, certo? No caso agora é só cortar aqui, ó, metro quadrado com metro quadrado, C com C vezes C ao quadrado, cancela com C ao quadrado, como disse, a unidade lá, ó, Newton, para força. Agora é só efetuar o produto. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 4, 12, vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6 aqui, menos 3 dá menos 9. Menos 9, cancela aqui, ó, 9. Menos 9, então eu vou ter aí 3 vezes 4, 12 newtons aí de força, né? E o 3 ao quadrado aqui, ó, eu vou cancelar com o 9, tá bom? Terminar por aqui nessa aplicação da lei de Coulomb. Depois eu vou pegar uma aula para a gente resolver exercícios a respeito da lei de Coulomb e da eletrização dos corpos. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum. Professor,